Queridos, vamos lá, vamos começar a nossa matéria do terceiro bimestre, tá? A gente vai começar falando sobre os números decimais. Os números decimais, eles são apresentados com vírgula, ok? Como está o exemplo aqui da calculadora, 0,345, tá? Ele faz parte, os números decimais, dos números racionais, que podem ser representados na forma de fração ou número com vírgula. Vamos lá. Fração decimal. O que é uma fração decimal? Fração decimal é quando ela apresenta denominador 10, 100, 1000 ou maior, tá? Ou 10.000, enfim. Ou seja, fração decimal é quando a gente tem embaixo aqui, ó, 10, 100, 1000. Aqui eu tenho 10.000 e assim por diante, ok? Então, todas essas frações, a gente chama isso aqui de frações decimais, ok? Bom, como é que a gente faz a transformação de uma fração para o número decimal, tá? Para transformar uma fração para o número decimal, a gente vai fazer uma divisão, ok? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? A fração eu tenho 7 quartos, então eu vou dividir 7 por 4. Lá na tabuada do 4, que número vezes 4 dá próximo do 7? Eu tenho 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. O 8 passou, então tem que pegar o 1, certo? Aqui eu vou botar 1 e aqui a gente vai diminuir. 7 tira 4, 4 para chegar a 7, 3. O 3 eu não posso dividir por 4, porque ele é menor. Quando a gente não puder dividir o número, eu vou ter que botar um zerinho aqui pra gente completar a casa. Então, eu vou botar um 0 aqui e significa que eu vou botar uma vírgula lá. Toda vez que a gente começar a botar um 0, o primeiro 0 que a gente colocar na conta, a gente sempre tem que botar vírgula, tá? Pra gente igualar as casas. Então, agora a gente procura 4 vezes que número, né? Dá próximo de 30 ou 30, beleza? Então, eu tenho 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32. 32 eu não posso pegar, então vou pegar aqui, ó, 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28, então vou diminuir aqui, ó, 28, tá? Então, aqui vai ficar valendo de 2, aqui de 10, 10 tira 8, 2, 2 tira 2, 0, né? O 2 eu não posso dividir por 4, beleza? Então, eu vou colocar um outro zerinho aqui. Só que agora eu não posso colocar vírgula lá. Por quê? Porque eu já tenho uma vírgula, ok? Então, o que a gente tem que fazer? 20 dividido por 4 dá 5, né? 4 vezes 5 dá 20. Então, aqui a gente vai colocar o 5 e diminuir a conta. Sempre tem que dar o nosso monstrinho aqui, ok? Ó, monstrinho. Beleza? Bom, então o resultado do número decimal que a gente achou foi 1,75, tá? Aqui é o mesmo processo. 2 dividido por 25. Primeiro, 2 eu não posso dividir por 25 porque ele é menor, certo? Eu só consigo dividir esse número quando ele for maior. O que eu vou fazer? Se eu colocar um 0 aqui, vai ficar 20. 20 ainda é menor do que 25, tá? Então, eu vou ter que colocar um outro 0 aqui. Então, ficou 200. Quando a gente coloca um 0 lá no comecinho da conta, a gente tem que colocar um 0 e vírgula aqui, tá? Pra gente igualar nossos casos. Então, eu procuro lá 25 vezes que número vai dar próximo de 200 ou 200, beleza? Se a gente fizer aqui no cantinho, ó, vou fazer 25 vezes 5, tá? Não se preocupem de fazer essas continhas para vocês conseguirem achar o resultado. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 2, 12. Deu 125. Então, eu posso aqui, ó, 25, vou botar vezes 7, tá? 25, 7 vezes 5, 35. 2 vezes 7, 14. 15, 6, 17. Deu 175. Ainda posso achar o mais próximo. 25 vezes 8. 5 vezes 8, 40.
2 vezes 8 é 16. 16 com 4, 20. Opa, achei o meu 200 que eu queria. Então, aqui, ó, dá 0,8 menos 200. A gente acha já já nosso monstrinho de 3 olhos, ok? Beleza? Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Quando o número for maior, a gente começa a conta normal, tá? A gente só coloca o zero e automaticamente eu tenho que colocar a vírgula quando a gente não consegue dividir o número, beleza? Ou, se o número for menor, ó, 2 dividido por 25, eu não posso dividir, então eu tenho que acrescentar zeros até que o número fique maior do que eu tenho que dividir aqui, tá? Se eu acrescentar zero aqui, é zero no começo da conta. Se eu acrescentar zero no meio da conta, é vírgula no resultado, ok? Então, aqui a resposta dá 0,8. Tranquilo? E não se preocupem de fazer essas continhas do lado, tá? Não tem problema nenhum. Bom, transformação de uma fração decimal para um número decimal. Vamos lá. Eu vou ensinar para vocês o caminho de ida e de volta, beleza? Quando a gente tiver o denominador 10, a gente sempre vai ter um algarismo depois da vírgula. Por quê? Aqui eu tenho 42 com o denominador 10. Quem vai mandar em você vai ser o seu denominador, ou seja, vai ser a quantidade de zeros que ele possui. Se eu tenho um zero, a vírgula sempre vai estar escondida aqui atrás do número, ó. Tá escondida aqui, tá escondida aqui, tá escondida aqui, tá? Ela não vai estar aparecendo para você. Ela sempre vai estar atrás do número. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um zero, ela vai andar uma casa para frente. Se eu tenho 2 zeros, ela vai andar 2 casas para frente, ó. Uma casa. Deixa eu trocar a cor aqui. Ó, vamos lá. Uma casa, então vai ficar 4,2. 2 zeros, então vão andar 2 casas. Uma, 2, então vai ficar 1,35, ó. 4,2, 1,35. Eu tenho 3 zeros, então ela vai andar 3 casas. Uma, 2, 3 e vírgula. Aqui na frente, essa vírgula não pode ficar flutuando sozinha. Então, consequentemente, eu tenho que completar com um zerinho. Então, isso aqui vai ficar 0,135. Ok? Então, vamos recapitular. Denominador 10. 10 só tem um zero. Então, é um número só depois da vírgula. Denominador 100. 100 tem 2 zeros. Então, são 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Denominador 1000. 1000 tem 3 números. Então, são 3 números depois da vírgula. E assim sucessivamente, tá? Vamos fazer aqui de novo, ó. A vírgula tá escondida aqui, né? Depois do 29, sempre no final, tá? Então, vamos lá. Aqui, o denominador é 1000, né? Então, eu tenho que... Botei até maior pra vocês, ó. Eu tenho que andar 3 casas pra frente, tá bom? Ó, vou andar aqui, 3 casas. 1, 2, 3 e vírgula. E essas coisinhas aqui que estão flutuando, a gente só completa com zero, tá? Então, aqui vai ficar 0,029, ok? Mesma coisa aqui, ó, 1000. 3 casas, a vírgula está escondida após o 7. 1, 2, 3, vírgula. Bota 0 onde está flutuando. Então, vai ficar 0,007. Certo? Tranquilinho? Vamos lá. Se eu tivesse o caminho de volta, deixa eu ver se... o caminho de volta é aqui, ó. Transformação de número decimal para fração. É o mesmo processo. A gente vai olhar meu número, tá? Então, aqui eu tenho 0,7. Poxa, eu tenho uma casa só depois da vírgula. Se eu tenho uma casa só depois da vírgula, significa que o meu denominador só vai ter um zero. Se só tem um zero, então o meu denominador é o 10, certo? Em cima, o numerador, você coloca o número que tiver aqui. Eu poderia botar 0,7. Poderia. Tá errado? Não. Mas eu poderia escrever assim, ó. O 7
7 décimos? Também poderia, tá? Esse zero aqui, ele não vai influenciar em nada. Se você colocar ou não, está correto, tá bom? Ó, segundo número aqui, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, significa que aqui embaixo eu tenho 2 zeros, né? 100. Se eu tenho 2 zeros, em cima a gente só repete todos os números que tiver, mas sem essa vírgula aqui. Então, eu vou botar aqui, ó, 8, 3 e 4. Percebam que eu repeti todos os números que eu tenho sem a vírgula, tá? Embaixo, ó, 1, 2, 3. 3 casas embaixo. 3 casas depois da vírgula. Então, eu tenho que ter 3 zeros embaixo, ó. Denominador 1000. Poderia repetir todos os números, beleza? Todos os números daqui, né? Mas como tem zero, não tem necessidade. Lembrando que eu posso botar ou não, tá? Então, se eu tenho duas casas depois da vírgula, o denominador vai ser 100, porque eu tenho 2 zeros. 3 casas, o denominador 1000, porque eu tenho 3 zeros. E assim sucessivamente. Uma casa, o denominador 10, porque eu tenho 1 zero. Certo? Aqui, ó, 2 algarismos depois da vírgula, 2 zeros. 3 algarismos depois da vírgula, 3 zeros. E assim sucessivamente. Bom, aqui a gente tem o número decimal, ele não se altera quando acrescentamos ou retiramos zeros da direita da sua parte decimal. Esse número aqui, ele é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Por quê? O que ele foi fazendo? Ele só foi acrescentando zero. Era 3,5, virou 3,50, depois 3,500, depois 3,5000. Não faz diferença nenhuma se eu tiver todos esses zeros aqui ou não, tá? Zero não vai fazer diferença nenhuma na minha vida no número decimal. Claro que nessa representação aqui, ok? Bom, os números decimais, como é que a gente faz a leitura deles, tá? Tudo que tá antes da vírgula, a gente chama isso de parte inteira. E depois da vírgula, parte decimal. Vamos lá. Vamos aprender essa tabelinha aqui. Essa tabela aqui é o seguinte, né? Eu tenho tudo antes da vírgula, parte inteira. Tudo depois, parte decimal. Então, aqui eu tenho esse número aqui, tá? Eu tenho mesma coisinha. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Certo? Antes da vírgula, parte inteira. Depois da vírgula, parte decimal. Só que a parte decimal, a gente vai falar ela até onde a casa que ela para. Se eu tiver uma casa só depois da vírgula, eu falo lá, por exemplo, 8 inteiros e 4 décimos, certo? Porque eu só parei no décimo. Ou então, se eu estivesse parando no centésimo, 8 inteiros e 41 centésimos. Tem que ser a casinha que ela para, ok? Ou então, 8 inteiros e 413 milésimos. Parei na casa do milésimos, tá? Então, vamos aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, parte inteira, 3. Então, eu vou escrever lá. 3 inteiros. Eu só tenho uma casa depois da vírgula, ó. Se eu tenho uma casa, eu vou parar aqui no décimo. 3 inteiros e 2 décimos. Ok? É assim que a gente lê, tá? Ou então aqui na C, ó, 21 inteiros e tem uma casa só, né? 7 décimos. Certo? E assim sucessivamente. Quando aqui a parte inteira for zero, você não precisa escrever, não precisa escrever 0 inteiros. Eu posso escrever só 625 centésimos. Ou, desculpa, 625 milésimos, tá? Quando na frente for zero, você não precisa escrever, ok? Ah, mas se eu escrever tá errado? Não. Beleza? Então aqui eu poderia falar, ó, 2 inteiros e 98 centésimos. Por que 98 centésimos? Porque são 2 casas após a vírgula. Lembra lá do denominador 100? Do denominador 10? Então, é a mesma coisa.
Denominador 1000, milésimos, décimos, centésimos, tá? Todos eles estão interligados. Como é que a gente coloca isso no quadro valor de lugar, tá? Isso aí já são os exemplos dos exercícios do livro, tá? Então aqui eu tenho 0,35. Percebam que aqui as vírgulas já estão organizadas no lugarzinho dela, tá? Então, se o que a gente vai pegar, o que está antes da vírgula e o que está depois da vírgula, cada número em uma casa. Então, aqui, ó, 0,35. Quem está antes? 0. Então, aqui é 0. 35. 35. Beleza? Lá, 4,5. 4. A vírgula já tá 5. É assim que vocês vão fazer, ó. 947. 947 tem vírgula? Não tem. Mentira. Tem sim. Ela só não tá aparecendo, tá? A vírgula tá aqui escondidinha. Lembra que eu falei? Que às vezes a vírgula não vai aparecer nos números, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou botar sempre de trás pra frente pra gente não se perder. 7, 4 e 9. Ah, eu poderia botar 0 aqui? Poderia. Faz diferença se eu não colocar? Não faz nenhuma, tá? Porque vírgula, 0 depois da vírgula não tem valor. Bom, 2 ponto é ponto, não é vírgula. 503 também não tem vírgula. A vírgula tá escondidinha aqui, ó. Então, eu vou colocar de trás pra frente, ó. 3, 0, 5 e 2, ok? O próximo, ó, 0,125. 0, 1, 2 e o 5, tá? 3,245. 3, 2, 4, 5. 24,8. A vírgula tá aqui. Eu vou colocar lá, ó, 4 e o 2 e o 8 depois. Tá? É assim que se faz. É quadro valor de lugar. Quando a gente fala em decomposição dos números decimais, vou fazer, esquece que tem a vírgula ali, tá? Vou fazer a decomposição normal. 3. Se ele tá na unidade, né? Então aqui eu vou colocar lá mais, né? Porque eu tô fazendo decomposição. 200 mais 40 mais 5. Tá? Decomposição normal, como vocês já fazem desde lá de trás. Bom, meus amores, exercícios. Explicação do livro, tá? São as páginas 104 até 109. Eu dei uma resumida nas explicações e os exercícios das páginas 107 até 109. Beijos!